Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para falar de um assunto bem bacana, viu? E com uma profissional mais bacana ainda, a Rose Zaparoli, nossa colega de instituição, né, Hélida? Isso aí, muito bem-vinda, Rose. Pessoal, antes de começar o papo aqui, não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, nos seguir lá nas redes sociais, tá bom? Rose, bora falar um pouquinho de você primeiro? Vamos lá, né? É um prazer estar aqui com vocês no canal. Eu tô, assim, muito feliz, né, de poder trazer um pouquinho sobre esse tema tão importante, né, tão estratégico para as organizações, né, e uma ferramenta para a gestão de pessoas, né, que nos norteiam aí. Como é que é o clima lá do seu trabalho? Como que está o clima na sua organização? Né? E o que fazer com isso, o que fazer com esses dados. Então, acho que é uma ferramenta extremamente importante, porém, nem todas as organizações têm essa prática, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir aqui pensar um pouquinho sobre a importância desse instrumento aí, que é a pesquisa de clima, né, nas organizações. Eu atuo aí na área de gestão de pessoas, para quem não conhece o nosso trabalho na universidade, né? Fazemos a pesquisa de clima, né? Então, eu penso que seja um tema muito importante para este momento e muito obrigada mais uma vez pelo convite. É uma responsabilidade, viu, gente? Tá aqui, dividir um pouquinho da nossa vivência aqui, né, compartilhar com vocês e vamos lá falar um pouquinho desse assunto. Ô Rose, eu leciono a disciplina de teoria das organizações e uma dúvida muito comum quando eu abordo esse tema é a diferença entre cultura organizacional e clima organizacional, né? A importância da gente saber dividir os assuntos para posicionar e criar estratégias para cada um desses assuntos. Vamos começar diferenciando? Falando que é pesquisa de clima e diferenciando de cultura? Vamos lá, né? Posso inverter? Falar Pode, de cultura e depois a gente fala de clima, né? Bom, a cultura... Gente, eu tô perto aqui da bambambam do assunto, mas, né, é a professora aí do conteúdo. Mas, no nosso entendimento, a cultura é a forma como a organização né? Ela tem muito a ver com o dono, o pensamento do dono, né? Como que essa empresa funciona. A sua logomarca, os seus símbolos, né? As normas, regras, procedimentos. Como é que é isso estruturalmente, né? Dentro das empresas, qual é a missão dessa empresa. Então, a cultura tem muito a ver com o estilo do dono, né? É um dono que exerce uma liderança mais autocrática, né? É uma liderança mais liberal, é uma liderança mais democrática, que valoriza as pessoas, investem em tecnologias, né? Então, a gente tem uma cultura um pouco mais inovadora, um pouco mais aberta, é mais permissivo, né? A forma como as políticas de gestão de pessoas, por exemplo, né, que é a nossa área principal aqui, eu tenho políticas de recursos humanos, essas políticas, elas funcionam, né, elas são respeitadas, isso faz parte da cultura também da organização, garantir que esses processos, essas políticas, essas diretrizes, o que é permitido ou não, né, fluem no dia a dia da vida profissional das pessoas, né? O clima organizacional, né? Ele tem a ver com a cultura, né? É por causa da cultura que vai refletir o estilo da cultura, o estilo da organização, do negócio, como as coisas funcionam, como as políticas, como o dia a dia dessa organização acontece, que vai refletir no sentimento, né? E o que as pessoas pensam com relação à organização.
traz um sentimento de satisfação, traz um sentimento de realização, de felicidade no trabalho, que é um tema que está em alto, em pertencimento. Essas pessoas se sentem valorizadas no ambiente de trabalho, nas relações com os seus pares, com os seus ímpares, ou não. Tem algo que nos sinalize que o clima não está legal, né? E aí entra o papel da gestão de pessoas para poder avaliar esse clima dentro da organização. Ele é um instrumento que, na minha visão, é um instrumento gerencial, né? Que vai conseguir medir essa satisfação, esse sentimento, a visão que as pessoas têm com relação ao clima da organização. Ou seja, né, o que é para mim, qual é o sentimento que eu tenho de trabalhar nessa empresa? Eu tenho sentimento de pertencimento, eu tenho orgulho, ou não quero continuar mais porque o clima aqui não tá legal. Né? Eu percebo algo nesse sentido, né? Então, cultura tem muito a ver com a forma da liderança, da alta direção, do dono, como ele age, trabalha, pensa, sente e toma decisões, né? E isso vai impactar diretamente aí no sentimento e no clima dentro do ambiente de trabalho. E isso tem um peso tão grande, né? Que eu não sei você, Cris e Rose, imagino que sim, mas eu conheço várias pessoas que já trocaram de organização por salário até menor em função do clima, né? Sim. Pessoas que às vezes não valorizam tanto o salário, mas o fato de estar em um lugar em que são bem-vindos, em que são reconhecidos, em que tem autonomia, participação, esse clima leve, gostoso, né? Então, às vezes, é uma dica a se pensar, né? Dos benefícios, do que a organização está oferecendo e não se preocupar. Claro, o salário é importante, mas não unicamente pensar no salário, mas também pensar nessas outras questões, por exemplo, o clima organizacional. Porque a gente diferencia, né, as recompensas financeiras e as não financeiras. Né? Muita gente acha que a financeira é a principal e não é. Até porque, na atualidade, as pessoas estão valorizando muito mais a qualidade de vida. Né? Então, nesse sentido, as recompensas não financeiras, elas vêm realmente de encontro com as pessoas buscam. Né? Essa sensação que a Rose falou de pertencimento, de você se sentir reconhecido, de você se sentir bem, de você gostar de estar ali, de te dar prazer de estar ali. Né? Então, isso é algo que não tem preço, né? A gente acordar e falar assim, nossa, eu vou trabalhar, e você vai com satisfação, você vai feliz ao seu trabalho, né? Então, isso assim, realmente não tem preço e traz outros resultados muito bacanas, claro, para a organização como um todo, né? Exatamente. Aqui é feita a pesquisa de clima semestralmente ou anualmente, Rose? Aqui a gente faz anual ou, dependendo da necessidade, mais pontual, né? Então, assim, em que momento fazer a pesquisa de clima, né? Algumas organizações já têm isso como política e normas e procedimentos do RH. É uma política que já está num software, no sistema, toda sistematizada anualmente, né? Tem organização que faz ela semestralmente, tem organização que é mais pontualmente, né? E quando começar a pensar sobre isso, quando a gente percebe que tem algo no ar, né? O clima não tá legal, né? E a gente começa a avaliar isso lá no processo de seleção, lá na rotatividade, nos questionamentos de reunião com a alta direção, né, de insatisfações com relação às relações no trabalho, a benefícios, a própria liderança, aos colegas de trabalho. Então, tem algo que não está legal. Vamos fazer essa pesquisa. E essa pesquisa, ela tem que ter um direcionamento. O que eu quero investigar? Exatamente. A gente precisa de pensar um objetivo principal. Então, quais são as maiores dores que a organização ou as lideranças têm encontrado que eu quero investigar? São as relações no trabalho? Então, a gente vai montar um instrumento. Normalmente, é um questionário de perguntas com respostas. As pessoas não precisam de se identificar,
né? Ela tem um prazo para as pessoas participarem, né? A gente avalia os resultados do que trouxe essas informações e aí depois apresenta isso para a alta direção. As pessoas que participaram, é muito importante elas terem essa devolutiva, né? O fato delas terem as informações de como que está o clima, que elas mesmas responderam, dá uma credibilidade bem bacana no trabalho e a partir disso traçar ações de melhoria, né? E quem que vai ser o responsável pelaquela ação? Se na minha pesquisa de clima identifica que as pessoas trazem, né, muita insatisfação, por exemplo, com relação à falta de investimento em treinamentos e capacitação. As pessoas não conhecem qual é a estrutura real da organização, né? Então, quem vai ser a pessoa que vai apresentar a estrutura, o organograma dessa empresa para as pessoas? Ou se teve modificação, como que ficou as diretrizes a partir de agora? Se essa informação não chega até as pessoas, gera uma insatisfação nesse clima, porque a quem a gente vai se reportar? Quem que está liderando nesse processo? O que mudou? E aí, com isso, acaba, é um efeito dominó, né? E aí gera a falha na comunicação, gera os conflitos interpessoais, né? Gera falha no processo, né? Tanto no processo operacional quanto no processo de decisão, quando o time não conhece as mudanças que a empresa passou ou está passando. Então, a pesquisa ela é muito rica. Mas, para isso, a gente precisa de ter essa consciência. O que eu quero investigar e dessas respostas que nós recebemos, o que vamos fazer com isso? Né? E esse acompanhamento e o monitoramento dessas ações e quem vai ser o responsável e o prazo para que isso aconteça. Para a gente poder ter credibilidade nesse trabalho que é tão importante. Exatamente, Rose, porque o colaborador, ele cria uma expectativa a partir do momento em que ele vê algo sendo feito, né, uma pesquisa, que seja o que for, ele vai entender que algo está acontecendo, né? Então, ele vai querer um retorno. Exatamente. Se a gente não oferece esse feedback, se ele não vê que as coisas estão acontecendo, ele vai desmotivar, né? Ele vai falar assim, poxa, mas o RH vai lá, faz pesquisa e aí ninguém sabe de nada, ninguém sabe, não acontece nada. Faz por fazer e a gente não vê de fato mudanças, né? Exatamente. Porque, inclusive, em muitas organizações acontece isso. Usa o uso da ferramenta, mas engaveta, não é, Rose? Exatamente. Né? O plano de ação nem sempre ele acontece. O que é uma falha, né, muito grande das empresas. Acredita que fazer a avaliação, a pesquisa de clima ali, engavetar, bom, deu 80%, aí tá ótimo. Então, se está 80% o nível de satisfação, ótimo, não preciso fazer nada, tá bom. E aqueles outros 20% que ficaram faltando? Exatamente. Né? O que eu vou fazer com isso? Né? Dentro disso, quais foram as respostas e o que eu vou fazer com isso, o plano de ação. E eu gostei muito que você falou, assim, do prazo, né? Porque aí você consegue estipular, né, as coisas acontecerem realmente de uma maneira mais formalizada, né? Mais assertiva. E uma coisa muito importante que eu acho que a gente pode frisar aqui, quando a empresa decide por fazer a pesquisa, trabalhar as pessoas primeiro, sensibilizar do projeto, da importância, da seriedade com que esse assunto vai ser levado adiante, porque a gente desperta nas pessoas a curiosidade, o desejo de mudança por práticas melhores, por ajustes, por expectativa. Mas se não tiver esse cuidado dessa seriedade desse trabalho, né, a gente pode causar nas pessoas uma frustração e aí o clima tende a piorar, né? Então, é um instrumento muito bacana. Eu costumo dizer que esse trabalho da sensibilização de quem vai fazer, para que vai fazer, como que vai fazer, né? E o retorno para as pessoas, isso precisa estar muito claro para as organizações. Né? E daquilo que a gente investiga, daquilo que a gente tem de dados, seja no ambiente de trabalho, seja na liderança, seja a insatisfação salarial, seja nas relações, essas ações
que deverão ser contempladas aí junto com a liderança, que deverão ser pensadas, que elas sejam executadas, para que numa segunda campanha dessa pesquisa, se for semestral ou se for anual, a gente conseguir mensurar esse resultado. Então, como que eu estava no ano X e como que essa pesquisa, né, trouxe o resultado no ano Y, depois dessas ações de melhorias implementadas. A noção longitudinal, né? Exatamente. Muito legal isso, de ir acompanhando ao longo do tempo as mudanças, né? As intervenções que foram feitas. Muito legal isso também. Dona Rose, show de bola. Muito obrigada por estar aqui, tá? Espero que volte mais vezes, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Acompanhe a gente no canal. Isso. Pessoal, Você tem muito a contribuir ainda. muito obrigada para quem ficou até aqui. Deixe no comentário o que você achou, sugestão de tema, enfim. Fique à vontade, tá bom? Nos siga nas redes sociais e não se esqueça de se inscrever. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.